efeito Mateus e a nova configuração de território global. Trabalho apresentado pela aluna Bruna Sampaio Silva na disciplina de Território e Sociedade. Trabalho apresentado como requisito para a composição do conceito da disciplina de Território e Sociedade do curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades da Universidade Federal do ABC. Orientadora, a professora Flávia Feitosa. Este trabalho justifica-se pela percepção da simetria exponencial e crescente de regiões específicas e pela observação da dissolução de fronteiras e demarcações territoriais. O efeito Mateus. Porque todo aquele que tem lhe se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. O termo foi cunhado pelo sociologista Robert Camerton em 1968, baseado no versículo da Bíblia situado no livro de Mateus, para designar o fenômeno de acúmulo de recursos em gradiente assimétrico, fato que é um recorte histórico e atual da realidade territorial do mundo, e é chamado também, autoexplicativamente, de efeito da vantagem acumulada. Atualmente, é utilizado amplamente para designar qualquer padrão relacionado à retroalimentação e vantagem acumulada, seja riqueza, poder, conhecimento, desenvolvimento ou qualquer assimetria de acúmulo de recursos valiosos. Um exemplo amplamente utilizado para a demonstração do efeito Mateus consiste nas universidades. Quanto mais conhecidas e renomadas, atraem mais indivíduos brilhantes com capacidade de aumentar ainda mais o renome de tais instituições. Tratando-se de territórios, verifica-se um fluxo de recursos provenientes de regiões mais pobres e menos desenvolvidas, direcionados a regiões mais ricas e desenvolvidas, contribuindo progressivamente para o desenvolvimento desta, em detrimento ao empobrecimento daquela. O desenvolvimento é a base da geração de grandes cidades e metrópoles, estas sustentadas por grandes empresas que atraem ainda mais capital, ao conter e gerar mão de obra especializada, fato que impele tal assimetria ao sugar em fluxos migratórios tal mão de obra das regiões mais empobrecidas, ou ainda recursos necessários para seu progresso, como recursos naturais. Tal migração ou extração de recursos limita o crescimento da região menos desenvolvida ao ser subtraído desta. O efeito Mateus contribuiu formidavelmente para a geração da nova concepção de território global, que incorpora as fronteiras dissolvidas e a soberania nacional fortemente influenciada pelo poder do capital. Deste modo, forma-se o ciclo efeito Mateus na nova concepção de território global. Os alicerces da formação do novo território global abarcam o efeito Mateus, e o novo território global assentou o efeito Mateus. O efeito Mateus e as migrações. A característica principal do efeito Mateus, como já mencionado, constitui-se no gradiente de recursos, deslocando-se assimetricamente entre regiões. O recurso base de deslocamento são os indivíduos e sua mão de obra, que por si só atraem e produzem fluxo econômico e cultural. Os indivíduos com melhor desenvolvimento e especialização de mão de obra descontentam-se ao viver em regiões desfavorecidas de desenvolvimento, pelo fato da região não poder corresponder à altura ao seu potencial de contribuição. O não retorno impele tais indivíduos na busca de oportunidades que satisfaçam sua capacitação, e as oportunidades estão concentradas em regiões previamente desenvolvidas, que se expandem ainda mais por conta da extração dos cidadãos das outras regiões, e tais migrações potencializam a proporção inversa de prosperidade. Assim, são desenvolvidas as grandes cidades. Segundo Santos, as metrópoles concentram os recursos da nação, e é onde a densidade capitalista é mais alta. Santos também diz que a metrópole é palco da atividade de todos os trabalhos, que pode atrair e recolher multidões. E a presença dos pobres aumenta e enriquece a diversidade socioespacial, quando se manifesta pela produção e materialidade tão contrastantes como formas de vida. Com isso, aliás, tanto se ampliam as necessidades e formas de divisão do trabalho, como as possibilidades de vias da intersubjetividade da interação. É por aí que a cidade encontra o seu caminho para o futuro. As grandes empresas são os vetores do desenvolvimento e da nova configuração atual de mundo, onde a soberania nacional é enfraquecida ante as empresas e a economia baseada no consumo e padronização. Deste modo, conclui-se que a dessemelhança e concentração de riquezas ou progresso em espaços específicos desloca populações que levam sua mão de obra especializada e sua força de trabalho para intensificar o desenvolvimento que os atraiu. E, ao migrar, aderem à cultura de massa e o consumo presente em tais regiões, com o poder tecnológico informatizado de propagação de tal padrão, capaz de mover ainda mais correntes de populações. Exemplos de contextualização. O efeito Mateus, o desenvolvimento da região sudeste.
A região com maior desenvolvimento financeiro e tecnológico do país é, sem dúvida, a região Sudeste, principalmente o estado de São Paulo. A vantagem acumulada e a atração de imigrantes, principalmente provenientes do Nordeste, é o exemplo característico do efeito Mateus na contribuição de seu desenvolvimento. A massa de imigração, principalmente nordestina, data principalmente das décadas de 60 a 80, em consequência da exploração rural e as secas recorrentes. Coincidentemente, a década com maior PIB de São Paulo, e de acordo com os dados do IBGE, o topo do PIB paulista deu-se na década de 70, no auge do fluxo migratório. A nova configuração de território global. A pós-modernidade, a época em que vivemos, é marcada pela evolução e dependência tecnológica e geração de riqueza com as bases na sua tecnologia. A possibilidade de comunicação em tempo real e a intensificação da compreensão do espaço-tempo são características marcantes da pós-modernidade. Tal compressão é justamente válida para atender às demandas do mercado e há certamente uma diminuição da dependência local das atividades, principalmente econômicas. Logo, percebe-se que as empresas, cada vez mais autônomas e com características globais de imposição e padronização de consumo. Deste modo, tal sociedade tecnológica é conectada em redes, superando assim as distâncias. Há então uma desterritorialização na nova configuração de território, onde os territórios não possuem a marcação afinca existente anteriormente e onde o poder do capital afrouxa as rédeas do poder do Estado. Klein afirma em seu livro A Globalização Imaginada que a globalização reduz a capacidade dos Estados nacionais e confere às empresas o poderio controlador. Devido ao poder das empresas, verificamos nessa nova configuração de território global uma homogeneização cultural, onde os padrões do consumo são ditadores de tal homogeneização. As fronteiras e o pertencimento intrínseco ao lugar perdem importância. O efeito Mateus na formação da nova configuração de território global. É inconteste que o movimento de acumulação de capital se processa em sua expressão espacial, de forma mutável, diversa e irregular, com alta seletividade. As manifestações do espaço, da valorização e da riqueza são altamente discriminatórias. Existe, assim, um processo de busca e seleção por pontos do espaço que ofereçam maior capacidade de apropriação privada de rendimentos, onde valorizar o valor seja mais fácil. A migração e o fluxo de recursos, como já dito anteriormente, é o ponto principal do efeito Mateus. Ao sair de suas regiões, Santos coloca que os migrantes não utilizam a memória ou a experiência de outros lugares, que o deslocamento do indivíduo atraído desloca sua memória antecedente e molda de acordo com a cultura de massa, acentuando a padronização encontrada no novo território. Deste modo, o processo de desvinculação do território à padronização é um ponto de partida para a soberania do capital e das empresas. A atração de mão de obra especializada também é formidável desenvolvedora de tecnologia, característica indispensável para o meio técnico-científico informacional proposto por Santos. As populações concentradas, que são resultado progressivo das migrações, dão origem às demandas e às concentrações de mercado, que condizem e estimulam o capital e a padronização. Santos também coloca que a cultura de massa responde afirmativamente à vontade de uniformização e diferenciação. Exemplos de contextualização. A fuga de cérebros. Ocorre atualmente o que se chama de fuga de cérebros, onde pessoas com capacidade intelectual com alta especialização saem de países menos desenvolvidos para países mais desenvolvidos. A sociedade em rede intensificou tal processo. Pois, segundo Castells, a imigração está aumentando apesar do crescimento do desemprego e da intensificação do controle de fronteiras, porque o desenvolvimento desigual de um mundo interdependente e as redes de conectividade entre sociedades, inclusive a internet, oferecem maiores possibilidades para a expansão do transnacionalismo de baixo para cima. Como a nova configuração de território global amplifica o efeito Mateus? O capital e as grandes empresas, assim como a conectividade, são os ditadores da nova configuração de território global. O capital não somente produz espaço em geral, mas produz as reais escalas espaciais que dão ao desenvolvimento desigual sua coerência. Guimarães diz que o mercado é que rege as relações sociais atuais, a economia de mercado, da globalização é geradora de riquezas e assimetrias sociais.
Conclusão. Verifica-se claramente o efeito da simetria e da sucção de recursos, que é o efeito Matheus, sobrepondo-se a uma lógica territorial delimitada, que perde seu poder com tal efeito, migrações e fluxos de recursos. A uniformização posterior às migrações facilita o poderio do capital e grandes empresas, que são atrativos principais das migrações, e há, portanto, uma relação simultânea de desenvolvimento entre o indivíduo especializado migrante e a empresa ou região de desenvolvimento. Há de se notar, entretanto, que à medida em que fronteiras são apagadas, há a contradição de que o capital universalizado acentua os particularismos localistas. Verifica-se, então, uma dialética entre a universalização e a acentuação de diferenças, que constituem particularidades de territórios, e que a capacidade de oferecer oportunidades a empresas, consequentemente a indivíduos, contrasta com a universalização causada pelo efeito Matheus, e que este amplifica. I think it's up to 20 lessons. Children mostly. Even my mother's child, that's my sister, she even died of cholera. I think the death of my sister motivated me a lot to become a good medical doctor, not just a doctor, a good one. The water is what gave me the typhus fever. You know, it took a lot of money to become a medical student. I need to pay for my accommodation and other things. And I'm going to put on nice clothes. That means I will start the fishing from this year to maybe 4 years' time. Put your paddle that way. This way. Then, yes, like, no. The fishing is not good because of the oil spill. They're killing most of the fish. And we don't even have big fish again, just small ones. Oh yeah, what bag would that? Can it dip out? Sometimes the oil will be all over the whole fish. So you have to wash the fish, maybe with Omo. They talk in the news that we have produced 1,000 or 1 million barrels of oil today. But instead of we being rich, we are getting more poor. Layefa is describing a phenomenon known as the resource curse. Paradoxically, finding oil usually increases a country's poverty, as the oil wealth is concentrated in the hands of a few, so the agriculture, education and health system of the country become neglected and often collapse. The local people's health problems are compounded by gas flares burning night and day throughout the Niger Delta. Asthma, bronchitis, skin diseases and cancer have all been linked. That gas is found alongside oil, but as it's dangerous to transport, it can't easily be sold to overseas markets. It could be used for cooking and heating within Nigeria, but building the infrastructure is expensive, so the oil companies just burn it off. The flares emit about 70 million tons of carbon dioxide every year, more than the annual emissions from 10 million British homes. Because they have money and they have strong companies, they just do whatever.